Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Hoje vamos começar a falar de Ernesto Bozano, iniciando com este vídeo uma série em que as partes 2 e 3 sairão em breve. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. O mistério que persiste. Você já teve a sensação de que alguém que partiu ainda está por perto? Talvez um perfume que surge no ar, uma presença sentida no silêncio da madrugada, ou até mesmo um sonho que parece mais real do que qualquer lembrança. Em todas as épocas, culturas e civilizações, relatos sobre aparições de mortos acompanham a humanidade como uma sombra que não se dissipa com o tempo. Mas e se essas experiências não forem apenas produtos da imaginação? E se existirem evidências concretas, organizadas por mentes científicas, que apontam para uma realidade além da morte? Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar na obra de um dos maiores estudiosos do espiritualismo e do espiritismo experimental, Ernesto Bozano. Um nome que talvez não tenha tanto destaque fora dos círculos especializados, mas que carrega uma das contribuições mais rigorosas e fascinantes para o estudo da vida após a morte. Bozano não foi um médium, nem um religioso. Ele era um filósofo, um cientista, um cético no início de sua jornada, que se debruçou sobre centenas de casos de aparições, buscando respostas que pudessem resistir ao crivo da razão. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer sua biografia, seus principais argumentos, os tipos de aparições que ele classificou e o que isso tudo pode nos dizer sobre a imortalidade da alma. Também traremos as contribuições e confirmações de outros gigantes da ciência espiritualista, como Gabriel Delane, Camille Flammarion, William Crookes, Alfred Russel Wallace, Cesare Lombroso, entre outros, que reconheceram em Bozano um investigador rigoroso e honesto. Este vídeo é um convite à reflexão, à abertura da mente e à busca de conhecimento além do material. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua forma de encarar a vida e a morte. Quem foi Ernesto Bozano, o cético que virou defensor da imortalidade? Ernesto Bozano nasceu em 9 de janeiro de 1862, em Gênova, na Itália. Desde jovem, demonstrou uma inteligência notável e uma inclinação profunda para os estudos filosóficos e científicos. Ele se destacou como filósofo, linguista e cientista autodidata. Era fluente em várias línguas e possuía uma vasta cultura clássica, mas, acima de tudo, era um racionalista convicto. Inicialmente, Bozano era um crítico severo do espiritismo. Achava absurda a ideia de comunicação com os mortos e considerava os fenômenos mediúnicos como fraudes, ilusões ou resultado de estados psicológicos alterados. Sua visão era influenciada pelo positivismo e pela ciência materialista de sua época. Mas, como aconteceu com outros cientistas que abordaram o tema com honestidade intelectual, algo começou a mudar. Ao ser desafiado por um amigo a estudar os fenômenos espíritas para refutá-los de forma fundamentada, Bozano mergulhou profundamente em obras e documentos sobre mediunidade, aparições e fenômenos paranormais. Seu objetivo era claro: desmascarar o espiritismo com base em evidências. No entanto, o que encontrou foi exatamente o oposto. Ao se deparar com um número imenso de casos bem documentados, testemunhos confiáveis e resultados experimentais conduzidos por outros cientistas respeitados, como Crookes, Wallace e Lombroso, Bozano se viu diante de uma realidade que a ciência oficial insistia em ignorar. Os fenômenos não só existiam, como se repetiam com consistência ao longo dos tempos e das culturas. Assim começou sua transformação. Com humildade e coragem, ele abandonou o ceticismo dogmático e passou a estudar os fenômenos espirituais de forma metódica, crítica e profunda. Em pouco tempo, tornou-se um dos mais respeitados nomes do espiritualismo experimental da Europa. Produziu mais de 30 obras e cerca de 100 de artigos publicados em revistas especializadas, sendo lido e citado por pesquisadores de diversas partes do mundo.
Um de seus principais focos de estudo foram justamente as aparições de mortos, tema que até hoje desafia os limites entre a ciência, a filosofia e a espiritualidade. E é aí que começa a parte mais surpreendente da sua obra. O método científico de Bosano, a ciência a serviço do invisível. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Ernesto Bosano não conduziu suas pesquisas baseando-se apenas na fé ou em experiências subjetivas. Seu trabalho foi guiado por um rigor científico notável, e é justamente isso que torna sua obra tão especial e, ao mesmo tempo, tão desconcertante para os céticos de plantão. Bosano adotou uma abordagem documental, comparativa e estatística. Em vez de se basear em relatos isolados, ele reuniu centenas, em alguns casos, milhares, de testemunhos sobre determinados fenômenos, vindos de diferentes países, culturas e épocas. Esses relatos eram cuidadosamente analisados, classificados e comparados em busca de padrões comuns, que pudessem sugerir não apenas a veracidade dos fenômenos, mas também uma origem inteligente e espiritual que escapava às explicações convencionais. Nas palavras de Bosano, se os fenômenos são semelhantes entre si, independentemente da nacionalidade, do credo, do grau de instrução e das condições psicológicas dos observadores, temos aí um argumento muito forte a favor da objetividade dos mesmos. Essa estratégia, também utilizada por outros estudiosos como Flammarion e Gabriel Delany, oferecia um método eficaz para reduzir os riscos de fraude, auto-engano ou histeria coletiva. Um dos princípios mais importantes do método de Bosano era o que ele chamava de lei da concordância universal. Em outras palavras, se fenômenos semelhantes são observados em contextos diversos, por testemunhas independentes, é altamente improvável que sejam ilusões ou coincidências. Isso exigiria um grau absurdo de imaginação coletiva sincronizada. Além disso, Bosano fazia questão de eliminar os casos duvidosos, mal documentados ou contraditórios. Ele só trabalhava com relatos que fossem suficientemente claros, detalhados e verificados. Entre suas fontes estavam revistas científicas, jornais respeitados, processos judiciais, testemunhos de autoridades, médicos, juízes, religiosos e professores. Também incluía experiências pessoais narradas em primeira pessoa, sempre que o autor do relato fosse considerado sério, equilibrado e sem interesses sensacionalistas. Essa base de dados o permitiu construir tipologias inéditas de fenômenos, entre eles os diversos tipos de aparições que ele classificou com grande precisão, algo que veremos na próxima parte deste vídeo. Antes disso, porém, vale destacar um aspecto essencial. O trabalho de Bosano não se limitou ao campo da fenomenologia. Ele buscava entender as implicações filosóficas e espirituais de tudo o que analisava. Não queria apenas provar que os mortos apareciam. Queria compreender por que apareciam, como se manifestavam e o que isso nos dizia sobre a estrutura da consciência, da alma e do destino humano. Assim, Bosano não foi apenas um compilador. Foi um pensador profundo que fez pontes entre ciência, filosofia e espiritualidade. Na próxima parte, vamos explorar com detalhes os tipos de aparições catalogados por ele. Uma verdadeira viagem pelo invisível. Na próxima parte, vamos explorar como o legado de Bosano influenciou as gerações seguintes do espiritismo progressista, especialmente no Brasil, e por que seus estudos continuam essenciais nos dias de hoje. A influência de Bosano no espiritismo progressista e na ciência psíquica. A obra de Ernesto Bosano não ficou restrita às páginas de seus livros nem aos salões acadêmicos da Europa. Ela encontrou solo fértil em outros lugares do mundo, especialmente no Brasil, onde pensadores espíritas e espiritualistas progressistas absorveram, divulgaram e ampliaram seus estudos. Nesta parte do vídeo, vamos entender como o pensamento de Bosano impactou o espiritismo progressista e inspirou pesquisas sérias, revisões doutrinárias e novas gerações de investigadores da alma. A recepção brasileira, Herculano Pires e os intérpretes de Kardec. No Brasil,
Talvez nenhum autor tenha valorizado mais o trabalho de Ernesto Bozano do que Herculano Pires. Herculano o chamava de um dos maiores cientistas do invisível e, em diversas obras e artigos, destacava que os estudos de Bozano ofereciam um modelo de investigação verdadeiramente kardecista, baseado em observação, análise rigorosa e comparação de casos. Para Herculano, Bozano cumpria com exatidão o que Allan Kardec propôs na introdução de O Livro dos Espíritos, a constituição de uma nova ciência, capaz de investigar os fenômenos espirituais sem preconceitos. Em textos como Ciência Espírita e O Espírito e o Tempo, Herculano cita Bozano para reafirmar que o espiritismo não é um corpo de crenças fechadas, mas um campo aberto ao progresso, à revisão constante e ao diálogo com a ciência. Deolindo Amorim e a dignidade científica do espiritismo. Outro intelectual brasileiro que reconheceu o valor de Bozano foi Deolindo Amorim, autor de O Espiritismo e os Problemas Humanos. Amorim enxergava Bozano como um elo entre a ciência oficial e o pensamento espiritualista. Alguém que conseguiu demonstrar que o estudo dos mortos não precisa ser relegado à superstição. Ele destacava que Bozano enfrentou os preconceitos da Academia Europeia com dados concretos, sem cair em misticismo ou no fanatismo religioso. Segundo Amorim, o espiritismo brasileiro tinha muito a aprender com o método de Bozano: seriedade investigativa, fidelidade aos fatos e recusa à espetacularização dos fenômenos. A inspiração para pesquisadores contemporâneos. O impacto de Bozano ultrapassou o espiritismo. Muitos pesquisadores da parapsicologia e da ciência psíquica contemporânea beberam, mesmo que indiretamente, de sua metodologia. Seus estudos influenciaram abordagens como a pesquisa sobre experiências de quase-morte, EQM, as análises de percepção extrasensorial, PES, os experimentos de transcomunicação instrumental, TCI. Em todas essas frentes, o ponto de partida continua sendo o mesmo. Os mortos se manifestam, e essas manifestações podem ser estudadas cientificamente. A atualidade de Bozano, porque ele ainda importa hoje. Em um mundo saturado por tecnologia e informações rápidas, pode parecer estranho voltar-se a um autor italiano do início do século XX que escrevia sobre espíritos. Mas Bozano está mais atual do que nunca. Enquanto boa parte da ciência ainda hesita em tocar nos temas da alma, Bozano já demonstrava que é possível tratar desses assuntos com racionalidade, seriedade e método. Ele nos lembra de que a busca pela verdade exige coragem. A coragem de investigar o que ainda não entendemos e de admitir que a morte talvez não seja o fim, mas apenas um começo. Na parte final deste vídeo, vamos retomar os principais pontos do percurso de Bozano, refletir sobre o que suas descobertas significam para o nosso tempo e fazer um convite para o futuro, o de continuar essa jornada investigativa e espiritual, com o mesmo espírito livre, crítico e sensível que o guiou. Convite ao espectador. Se este vídeo despertou sua curiosidade, seu senso crítico ou sua fé, convido você a aprofundar o estudo da obra de Bozano e dos demais autores espíritas progressistas. Leia, questione, pesquise e permita que a luz do conhecimento ilumine sua jornada. Porque, como Bozano nos mostra, o invisível pode ser investigado, o desconhecido pode ser compreendido e o espírito humano é capaz de ir muito além do que imaginamos. Encerramos aqui a primeira parte desta série. Em breve a segunda parte será publicada. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.